Bom, meus alunos, estamos de volta com mais uma aula. Depois aqui a gente vai seguir com os conceitos fundamentais da cinemática, tá? Na aula anterior nós vimos que cinemática, a parte da mecânica que se preocupa apenas em saber se o corpo está em movimento, em se preocupar com as causas, tá? E para isso a gente vimos alguns conceitos. Nós vimos que para afirmar se um corpo está em movimento e repouso, se é um ponto material ou um corpo extenso, tá? Se a trajetória é curvilínea ou retilínea, nós precisamos saber da trajetória, tá? Da trajetória, do referencial. Seguindo a sequência dos conceitos, pessoal, nessa aula aqui, nós vamos ver dois conceitos importantes aqui, tá? O deslocamento escalar e a distância percorrida. Então, vamos lá, pessoal, ó. Quando eu falo deslocamento escalar, pessoal, eles estão se ligando apenas, gente, só o momento onde você partiu e onde você chegou. Ou seja, é só o ponto de partida, nesse caso aqui, em 10 km, até a chegada aqui na placa de 25 km, tá? A distância percorrida, pessoal, é feita pela fórmula, por esta fórmula, tá? ΔS é igual a posição final menos posição inicial. Então, quando eu vou calcular deslocamento escalar, sempre eu vou pegar aqui a posição final menos a posição inicial, tá? Porque, ó, vamos aqui, se eu considerasse o seguinte, pessoal, ó. Eu tenho aqui, nessa condição bem aqui, ó. Vamos aqui, quais são, deixa eu fazer logo aqui, tá, pessoal? Resolução, vamos calcular logo bem aqui a distância percorrida, tá? A distância percorrida, eu tenho aqui a posição inicial, é onde ele inicia, na posição 10 km, tá? Ou seja, na placa de 10 km. Qual o destino final dele? No quilômetro 25, então vai ser minha posição final. Agora eu quero saber qual o deslocamento escalar, tá? Então, o deslocamento escalar, pessoal, é ΔS, ou seja, deslocamento escalar é igual a posição final menos posição inicial. ΔS, gente, é deslocamento escalar. S, posição final, S0, posição inicial. Então, é a chegada menos o começo, tá? Menos a partida. Então, 25 menos 10. O deslocamento aqui será o quê? 25 menos 10 é 15. 15 o quê? Ó? 15 quilômetros. Tá aqui, é só olhar na placa. 15 quilômetros. Então, nesse caso aqui, pessoal, como o corpo está deslocando em um único sentido, o deslocamento e a distância percorrida serão a mesma coisa, tá? Então, olha, o deslocamento escalar, pessoal, pode ser o seguinte, ó. Ela pode ser representada aqui, ó, por posição final menos posição inicial por S0, ou ΔS é igual a quem? A S2, que é a posição final, menos S1. Isso vai depender de livro para livro, tá? De autor para autor. Mas o importante é você saber que o deslocamento escalar é a chegada menos o ponto de partida, tá? Já a distância percorrida, pessoal, é a soma de todos os deslocamentos. A distância percorrida, eu vou dizer o seguinte, que é a soma do deslocamento 1 mais o deslocamento 2 mais... Aí tá... aí assim, enfim, quanto deslocamento tiver, tá, pessoal? Aí vai ser a distância percorrida. Nós temos aqui um exemplo aqui, ó. Aqui nós temos o seguinte, ó. Vamos aqui, ó. Vamos calcular os deslocamentos de cada objeto, ó. Eu tenho aqui o objeto A. O objeto A, ele tem o seguinte, ó. O objeto A, o deslocamento dele é a posição final menos a posição inicial. Quem é a posição final aqui dele, ó? A posição final dele aqui, ó, descendo aqui, ó, linha pontilhada, vai ser 7, não é isso? Ó?
7. Pessoal, aqui está sem medida, tá? Vou colocar metro. Tinha percebido isso. 7 menos a posição inicial. Iniciou em 0 aqui, ó. 0. Neste caso aqui, o deslocamento em A, de A, é igual a 7 metros, tá? Pessoal, olha, observa ó, que o deslocamento A, tá? O ΔS A, está deslocando no mesmo sentido da trajetória, ou seja, no sentido para a direita, tá? Vocês estão deslocando no mesmo sentido, então o deslocamento será positivo, tá bom? Então, vamos aqui agora, ó, para o objeto B. O objeto B, nós temos aqui, cadê o objeto B, ó? Ele começa aqui em 12 e termina em 7, tá? Aqui, ó, só retirando aqui os dados em 12. Aqui o começo dele, ó, o S0, onde foi que ele começou, ó, em 12 metros, terminou em 7 metros, e eu quero o deslocamento de B. Então, o deslocamento do corpo B é a posição final menos a posição inicial. Aqui, pessoal, observa ó, que B está deslocando para a esquerda e a trajetória é para a direita. Então, neste caso aqui, pessoal, eu já sei que o deslocamento será negativo, porque ó, qual vai ser a posição final? 7 menos a posição inicial, que é 12. Então, o deslocamento aqui de B, eu já sei que é negativo, porque ele está se deslocando no sentido contrário da trajetória, tá? No sentido contrário da trajetória. Vamos agora aqui para o objeto C. O objeto C, vamos retirar os dados, ó. O objeto C começa em 2 e termina em 10, não é isso? Termina em 10. Então, ó, a posição inicial é onde ele inicia, 2, tá, pessoal? 2 metros. E termina na posição de 10 metros. Ele veio em 10, retornou até 8 e depois chegou em 10, não é isso? Então, eu quero saber o deslocamento de C. O deslocamento C vai ser posição final menos posição inicial. Eu já sei que é positivo porque ele deslocou no mesmo sentido da trajetória. Aí eu tenho o seguinte, tá? Vai ser 10 menos 2. O deslocamento de C será igual a 8 metros, tá? E por fim, nós vamos fazer o objeto D, tá? O objeto D. O que eu tenho aqui no objeto D, gente? O objeto D, ó, eu já sei, ó, o objeto D eu já sei que é negativo. Ele começou, a posição inicial dele começou em 9 e deslocou para a esquerda, tá? Ó, aqui é 9 metros, aqui é 7, né? Deslocou para a esquerda, veio até a posição de 3 metros e parou aqui na posição de 5 metros. Então, pessoal, deslocamento equivale a onde ele parou. Então, ele parou na posição de 5 metros. E eu vou calcular o deslocamento escalar de D. Então, o deslocamento do corpo D, tá? Vai ser posição final menos posição inicial. E aí eu tenho 9, posição inicial 5, menos 9. 9 menos 5, pessoal, dá 4. Só que 4 negativo, porque deslocou para a esquerda, tá? Então, tá aí calculado os 4 deslocamentos, tá, pessoal?
Em A, o resultado foi positivo, porque o objeto A deslocou no mesmo sentido da trajetória. Em B, foi negativo, porque o objeto B deslocou no sentido oposto da trajetória, foi para a esquerda. Em C, o deslocamento foi positivo, porque o objeto C deslocou para a direita, mesmo sentido para a trajetória. E o objeto D, o deslocamento foi negativo, porque deslocou no sentido oposto da trajetória, tá? Então, pessoal, esse aí foi o deslocamento. E a distância percorrida, pessoal? Vamos ver aqui o exemplo dele. Eu quero saber agora a distância percorrida, a distância percorrida desses objetos, tá, pessoal? Então, eu vou começar aqui, ó. Vou começar pelo objeto A, tá? Observe o seguinte, pessoal. O objeto A deslocou no mesmo sentido da trajetória e não fez nenhum movimento para trás, tá? Nenhum zigue-zague aqui. Então, eu posso dizer que a distância percorrida de A vai ser igual ao seu deslocamento escalar, que será igual a quanto? Quanto foi o deslocamento escalar de A? Quanto foi? 7 metros, não é isso? Que vai ser igual a 7 metros, tá? Quando o objeto, pessoal, quando o objeto desloca só no mesmo sentido, a distância percorrida e deslocamento escalar serão iguais em módulos, tá, pessoal? Então, o objeto A está respondido, tá? Vamos agora para o objeto B. O objeto B, quais são os que nós já temos aqui? O deslocamento de B, cadê B aqui? O deslocamento de B, pessoal, o deslocamento de B foi igual a menos 5, tá, pessoal? A menos 5 metros. Então, qual vai ser a distância percorrida de B? Nesse caso aqui, pessoal, a distância percorrida de B será igual ao deslocamento escalar de B. Só que aqui vai ser em módulo, tá? A distância percorrida de B será de 5 metros. É 5 metros mesmo, né, pessoal? Isso, 5 metros. Por que, professor, não é negativo? Porque não há distância negativa, tá, pessoal? Apenas deslocamento para mim saber se está no mesmo sentido ou não da trajetória adotada. Mas como eu estou me referindo de distância, você nunca mediu a distância de sua casa para a escola, ou uma dando positivo e outro negativo. Distância sempre será positivo, tá, gente? Ó. Agora, vamos aqui para o objeto C. O que é que nós temos aqui no objeto C, pessoal? No objeto C, eu tenho aqui o objeto C. Qual foi aqui o deslocamento dele? De 8 metros, tá, gente? Ó. O objeto C, o deslocamento de C foi de 8 metros, tá? 8 metros. Mas observa que aqui em C ele veio em 10, tá, pessoal? Ele veio em 10, de 10 ele voltou até 8, tá? E de 8 ele chegou, de 8 ele foi e retornou para 10 de novo, tá? Ele fez dois movimentos bruscos do mesmo tamanho, tá? Então, aqui eu vou ter eu vou chamar esse aqui, tá? E eu vou chamar esse aqui de deslocamento 1 e esse de deslocamento 2, tá? Então, eu calculando aqui, pessoal, eu vou calcular o deslocamento 1, depois o deslocamento 2 e, por fim, eu vou calcular a distância percorrida. Então, a distância é o deslocamento 1, pessoal. A deslocamento 1 é a posição final menos a posição inicial. Vamos aqui.
onde foi que ele terminou? Ó? Ele terminou em 8, não foi isso? Então, ó, vai ser igual a quem? 8 menos o começo, menos 10. Então, deslocamento 1 será igual a menos 2 metros. O deslocamento 2, pessoal, vai ser o oposto. Vai ser a posição final menos a posição inicial. Aí eu tenho o seguinte, pessoal. A posição final é 10, não é isso? 10 menos 8. E o deslocamento 2 será igual a 2 metros. Agora sim, eu vou calcular a distância percorrida. A distância percorrida vai ser o deslocamento escalar de C, mais o deslocamento escalar 1, mais o deslocamento escalar 2. Aí a distância de C, tá? A distância do objeto C. E eu tenho o seguinte, qual é o deslocamento escalar C? 8 mais o deslocamento 1. 2, não é isso? Mais o deslocamento escalar 2. Aqui vem tudo positivo, tá, pessoal? Na hora de calcular a distância percorrida, é tudo positivo. Que vai totalizar, ó, 12 metros, tá? Veja que é bastante simples de calcular os deslocamentos escalar, tá? Só lembrando que todo deslocamento escalar é positivo, tá, pessoal? E o deslocamento escalar é a soma de todos os deslocamentos. Toda a distância percorrida é positiva, tá? E a distância percorrida é a soma de todos os deslocamentos escalar. Pessoal, eu não vou fazer do objeto D, que ele é semelhante ao objeto D, tá, pessoal? Ó, objeto C. Então, pessoal, qualquer coisa é só me chamar no privado. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.